Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série Ansiedade. Eu sou o padre José Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vamos falar sobre ansiedade e fase da infância. Todos nós sabemos que a fase da infância é o período crucial para o desenvolvimento emocional, físico da criança. É a fase mais importante na nossa vida. Tudo que vivenciamos nesta fase vai ficar de alguma forma alojado em nossa vida. Desde o momento da nossa concepção até aproximadamente os nossos 7 anos, são um momento, a fase essencial, período essencial em nossa vida. É justamente nesta etapa da vida que começamos a construir a nossa percepção, a percepção que vamos ter das coisas, a visão que teremos de nós mesmos, a nossa autoimagem, do mundo, das pessoas e de Deus. A nossa personalidade ela está em formação. Tudo que vivenciamos e passamos nesta fase da vida vai ficar armazenado em nós. E essas memórias armazenadas, elas são fundamentais na criação da nossa estrutura mental, da nossa programação mental. É importante destacarmos que nessa etapa da vida ainda não temos o nosso racional formado, ele está em formação, o que torna a criança sensitiva, ou seja, tudo que a criança vivenciar nesta fase da vida vai ficar alojado em seu corpo, formando as suas memórias corporais. Tudo que a criança passa a viver, ela passa a sentir, fica alojado em seu corpo. Todos nós adultos trazemos muitas memórias, tanto as memórias boas como as ruins. Toda criança passa por vários momentos bons, agradáveis, e momentos ruins, desagradáveis. Agora, a criança que desde muito cedo enfrentou o sofrimento tende a desenvolver muitos transtornos emocionais na sua fase de adulto. Todas estas dificuldades passadas pelas crianças vão dar origem ao medo, à insegurança, à baixa autoestima, à distorção da sua própria autoimagem, à agressividade, intolerância e também a tendência aos vícios e muitos outros problemas. Isso acontece justamente porque todas as nossas emoções, aquelas emoções que não foram trabalhadas, resolvidas, as nossas necessidades que não foram atendidas, todas estas experiências difíceis, dolorosas que passamos, que vivenciamos, elas não desaparecem. Elas ficam em nós, o que faz com que o eu adulto passe a ver o mundo através da lente da sua criança ferida, o que faz com que o eu adulto passe a se autossabotar. Quando esses transtornos eles não forem curados, vamos chegar à fase de adulto com todos eles fortalecidos e muitos deles enraizados em nós, transformando-se na nossa programação interna, no nosso sistema de crenças. Lembre-se, o medo é uma emoção natural. Todos nós, seres humanos, sentimos e temos medo. É natural que certos medos surjam durante a nossa fase da infância. O medo de ficar sozinho, o medo de dormir sozinho, de ficar no escuro, o medo de pessoas, pessoas que nunca vimos, o medo de ir à escola, podendo também alguns medos ser criados através de personagem ou de desenho de filme, como o Papai Noel, Monstro, o Homem do Saco, o Homem da Sera, e que não são normal. O que não é normal nesta fase é a criança passar a permanecer em constante estado de medo e ansiedade. Quando a criança passa a conviver em um ambiente tóxico, com briga constante, com violência, com alcoolismo ou com a falta de recurso básico para suprir as suas necessidades, também acaba causando muitos traumas, que vão gerar muito medo, também insegurança na criança. A criança que passa por luto, sobre o luto nós vamos falar mais para frente, a perda de um familiar que amava ou de um bicho de estimação.
É errado achar que a criança não sofre com o luto. O processo do luto da criança é diferente do nosso de adulto, mas ela sofre muito com o luto. Muitos adultos acabam ignorando, achando que as crianças não sofrem com o luto. Não, elas sofrem. Muitos adultos que atendo hoje, eles estão presos no luto de um familiar ou de uma pessoa próxima a esta pessoa ou de um bicho de estimação. Quando a criança passa por uma violência ou abuso sexual, também causa muita dor. Essa dor vai permanecer dela. Esta dor destrói a sua autoimagem. Essa é a pior dor, é a pior ferida que uma pessoa possa passar. São muitos traumas que esse fato acaba causando na vida da pessoa de forma totalmente negativa. É importante conseguir identificar se a criança está com ansiedade ou não está com ansiedade. A ansiedade infantil é considerada uma doença e que afeta todo o desenvolvimento da criança. Como nós adultos, a criança passa a desenvolver uma preocupação excessiva, um medo exagerado de determinadas coisas ou de situações. Mesmo nesta fase da vida, a criança já começa a desenvolver alguns traumas, alguns medos. O medo de barulho, medo de bicho, de pessoas, de a escola. Os pais, então, precisam estarem atento pela intensidade do medo. Entenda que medo, em algum grau, é normal. Agora, quando ele se torna intenso, apavorante, é hora de ficar atento e procurar ajuda. Muitos adultos, de forma ignorante, acabam brincando, achando engraçado com o medo da criança. O que faz só com que aumente e faz com que a criança sinta-se humilhada, não amada, não acolhida, não entendida na sua dor. Nunca brinque com medo de ninguém, nem de criança e nem de adulto. Sempre digo que esse medo, essa brincadeira de assustar, deveria ser proibida, deveria ser crime. Entenda, o medo dela é real, ela sente. Os pais precisam buscar, conversar, entender o porquê do seu filho estar tendo este medo. Busque entender, explicar, fazendo com que a criança já ressignifique esse medo e não o arraste para a vida de adulto. A melhor didática para essa idade é conversar. É entender o porquê a criança está tendo este medo ou o adulto está tendo este medo. Fazer com que passe a compreender que não precisa ter medo, principalmente porque os pais estão ali e a criança ela confia muito no pai. Quando os pais conseguem, já nessa idade, fazer com que a criança entenda que não precisa ter medo, que ela está segura, ou consiga aprender a lidar com esta situação desagradável, você está ajudando o seu filho a ressignificar e se tornar uma pessoa com coragem e resiliente, sendo assim capaz de superar todos os seus limites e desafios. Você está ajudando a enfrentar o seu medo, ensinando-o uma nova ótica de aprender a lidar com a vida e com os problemas. Essa criança com certeza vai ser um adulto equilibrado que saberá lidar com todas as suas adversidades e dificuldades e medo. É considerado ansiedade na fase da infância quando a criança passa a ter medo constante, um medo aterrador de algo. Como os adultos, a criança também vai manifestar o seu medo através do choro. Só que não é um choro normal, é um choro de desespero. Não é aquele choro de manha. Ela vai entrar em desespero ao ponto de chegar a ser incontrolável, apavorante. Esse medo pode ser despertado diante de várias circunstâncias, desde o medo de um objeto, um animal, dormir sozinha, podendo até ter pesadelo. O seu medo pode gerar pânico ou fobia, também com algum som, por exemplo, trovoada, alguma música, quando estoura um balão, foguete, sirene, ou quando alguém passa a gritar ao seu lado.
Entender que a ansiedade na fase da criança acaba assim causando vários problemas, acaba prejudicando todo o seu desenvolvimento, podendo afetar, além do desenvolvimento emocional e intelectual, também o desenvolvimento físico da criança. A criança está na fase do seu desenvolvimento físico e o estresse pode acabar atrapalhando, afetando o seu crescimento ou aparecimento de algumas doenças físicas, podendo deixar assim marcas para a sua vida toda. A criança que sofre de ansiedade, ela vai ter uma irritabilidade constante e medo constante. Medo de ficar sozinha, medo de ficar longe dos pais, que vai lhe causar um choro compulsivo, a falta de atenção na escola, não consegue se enturmar, fazer novos amiguinhos, vive sozinha, brinca sozinha, passando a se tornar antissocial. E quando está próximo de outras crianças, vai se tornar violenta. Quando os pais começarem a perceber algum comportamento estranho, fora do normal, é hora pais de agir. Os pais precisam conseguir identificar o comportamento normal do que não é normal. É normal as crianças sentirem medo, entenda isso. Agora, a criança ansiosa, em momentos de dificuldade, ela vai alterar o seu comportamento de forma violenta, entrando em um medo muito forte, um desespero, um medo fóbico, paralisante. Vale a pena falar aqui que até em famílias estruturadas pode despertar ansiedade nas crianças. O medo pode ser um medo irracional, um medo criado pela criança. As crianças que são muito estimuladas em assumir os seus compromissos, seja em casa ou na escola ou atividade extraescolar, isso pode prejudicar. Essas crianças que são muito estimuladas ou cobradas pelos pais vão passar a ter dificuldade de desligar, de parar. Elas não vão saber o momento de descansar, de relaxar. Então, o estímulo, a cobrança, quando ela é exagerada, também gera ansiedade na criança. A criança passa a acreditar que precisa realizar, ela precisa treinar, precisa ser a melhor, ainda mais se esse estímulo vem acompanhado de outros fatores ou cobrança. Caso não realize, não consiga realizar, ela vai ficar de castigo, não vai ganhar as coisas que ela gostaria de ter, que foi prometido, ou pode despertar aquele sentimento de deixar os pais tristes. Esse tipo de ações só vai deixar a criança mais ansiosa, estressada, podendo aumentar o medo de não conseguir. E caso não consiga, vai ser frustrante para ela, despertando assim um sentimento de fracasso, se sentindo incompetente, porque além de se sentir incompetente, ela vai se sentir que magoou o pai e a mãe não ter conseguido realizar aquilo que ela desejava. A criança sofre muito de estímulo, não vão saber o momento de parar. Entenda que não é apenas a mudança de rotina ou os momentos conturbados que causam ansiedade nas crianças. Como nós adultos, a ansiedade pode ser causada por vários fatores. Não há um único fator. A ansiedade pode atacar em uma hora para outra, como também nos adultos. Os pais precisam estarem atentos aos sinais apresentados pelos seus filhos, mesmo nesta fase da infância. A infância é a fase do nosso desenvolvimento humano. Os primeiros anos de nossa vida são tão importantes porque é nesse período que forma a estrutura cerebral, com todas as nossas redes neurais e também as nossas sinapses. Por isso que vivenciamos tudo aquilo que vivenciamos nesta fase, nesta idade, vai ficar gravado em nossa mente. A maneira como os nossos pais nos tratam se torna um modelo para todos os nossos relacionamentos. Quando falamos dessa influência na infância, que justamente com os fatores hereditários define grande parte do modo
do nosso ser adulto, a nossa autoestima. Então, nós estamos falando de um componente da nossa personalidade, que dentro da psicologia também é chamado de criança interior. A nossa criança interior representa todo esse conjunto de impressões que criamos de nós, tanto as boas quanto as ruins, que nos foram transmitidas nesta fase pelos nossos pais ou por todas as pessoas que se tornaram centrais, próximas de nossa vida. Apesar de não lembrarmos de grande maioria dessas experiências, elas encontram-se gravadas, alojadas em nosso inconsciente. Tudo que vivenciamos na fase da infância fica registrado na nossa mente, sendo impossível de serem apagadas. Todas as nossas lembranças ficam registradas de modo indelével no nosso inconsciente. E quando essas memórias são negativas, vão gerar problema. A nossa criança interior é este componente essencial de nosso inconsciente. Nela se encontram todos os nossos memórias, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas feridas emocionais, os nossos traumas, tudo aquilo que experimentamos desde o ventre materno está em nós. A nossa criança interior também encontramos as influências positiva da nossa infância, os nossos dons, talentos, a parte boa da nossa personalidade, que muitas vezes se torna apenas esquecida, apagada. E com o passar do tempo, quando vamos agindo na idade adulta por questões de adaptação, vamos nos fechando, vamos eliminando comportamentos dos quais julgamos ou fizeram com que a gente acreditasse não seres mais útil, que se tornaram aqueles comportamentos infantis, comportamento que julgamos não ser mais adequado para a nossa vida de adulto. Achamos que eliminamos esse comportamento, o que não é verdade. Esse comportamento ele apenas fica adormecido, armazenado na nossa mente inconsciente. Acabamos assim perdendo aquela característica da criança inocente que éramos. Só que a criança, com um dia fomos, permanece dentro de nós com as mesmas manias, com os mesmos comportamentos. Na nossa fase de adulto, muitos dos nossos comportamentos, eles vão ser movidos pela nossa criança interior. E muitas vezes passamos a enxergar o mundo à nossa volta com os olhos da nossa criança interior. E muitas vezes passamos a desenvolver os nossos problemas, querendo resolver os nossos problemas também com a mesma ideia da criança. Então, querer resolver os problemas de adulto com a mesma ação da criança interior não dá certo, né? Pais, faça cuidar dos seus filhos. A criança também sofre de ansiedade. Talvez a criança ansiosa que você um dia foi ainda permaneça aí dentro de você. Por isso, a importância de ir lá curar, encontrar a nossa criança interior. Vou deixar na descrição deste vídeo o site do método da cura da criança interior. Fique curioso, vá lá, olhe, assista os vídeos, os depoimentos, se conecte com este método. Gostou deste vídeo? Curta, comente, compartilhe. E também vou pedir a você que dê um gesto. Compartilhe este vídeo com todos os grupos de amizade que você tem. Assim você ajuda o canal a crescer e também ajuda a mais pessoas a terem contato com este material.